Claro que a gente foi atrás da Polícia Civil e do Ministério Público para saber se já tinha alguma coisa lá acontecendo. E claro que eles falaram que não tinha nenhuma acusação contra o João. Imagina, ouço falar nisso pela primeira vez. Uma promotora de São Paulo me disse, eu já ouvi falar assim, mas a pessoa não quis registrar a denúncia. Mas isso que você está me contando não me causa estranhamento. Vou te ajudar. E sumiu. E aí, nesse meio tempo, enquanto a gente investigava, porque o jornal O Globo falava pra gente, vamos em frente, mas não tá pronto, e a gente continuou, a gente precisava, para eles, de uma denúncia registrada ou, por exemplo, de uma promotora que bancasse e me desse essa aspa falando, faz sentido, vamos investigar. Eu já conseguia deixar todo mundo sem argumento para publicar, né? E aí, nesse meio tempo, a equipe do Pedro Bial, via Camila Apel, que é a produtora do Bial, que descobriu a história, eles contam por outras circunstâncias, por outros caminhos, eles descobriram que tinha também alguns casos de abuso. A Camila começou a investigar. As vítimas disseram para Camila, já estamos segundo falando. Eu sei, que elas já tinham falado com o jornal O Globo. E aí, a partir daquele momento, que já era outubro de 2018, a partir daquele momento, a casa combina de articular para que saia primeiro no programa Conversa com Bial e no dia seguinte no jornal O Globo. E isso acontece em dezembro de 2018. Então, dia 8, se não me falha, ou 9 de dezembro de 2018, a gente publica no Conversa com Bial e depois no jornal O Globo, sem denúncia feita ainda, não tinha nem boletim de ocorrência, nem denúncia. Tinha os depoimentos, naquela altura já eram 10 ou 12 depoimentos de mulheres reunidos. A Zahira foi, inclusive, ao programa do Bial, ela deu a cara dela ali para bater. Algumas não, algumas sim. E aí, 10 dias depois, o João foi preso, depois de alguns dias sumido. Mas ele foi preso no domingo seguinte, então dali a 8, 9 dias. E aí o João foi preso, a prisão preventiva dele foi baseada num caso de estupro que ocorreu em outubro de 2018, ou seja, o João Teixeira de Faria soube, porque a gente pediu o famosamente conhecido como outro lado, a gente pediu o outro lado em setembro de 2018. Né? Eu e a Helena para casa de Dom Inácio, oficialmente a gente pediu uma entrevista, claro, naturalmente ele não quis dar uma entrevista, mas ele mandou o famoso outro lado, que foi um texto ameaçando a gente de processo, naturalmente. E isso foi em setembro. Em outubro ele estava ainda violentando mulheres. E a prisão preventiva dele, em dezembro, é motivada por esse pedido de outubro. Então, assim, para falar um pouco, para dar uma ideia para vocês da nossa revolta, da nossa angústia naquele tempo de querer dar essa história, porque a gente sabia que era sistemático ali, a gente não sabia que ia chegar a 300 e que, né, a gente não sabia o tamanho que ia tomar, mas a gente já tinha entendido que era uma coisa sistemática. E aí o João foi preso e um pouquinho mais para frente, uns 6 meses depois, eu fui convidada pela própria casa, porque o meu livro é publicado pela Globo Livros, a investigar um pouquinho mais e fazer um livro. A Helena também foi convidada para fazer comigo, mas não quis. Ela já tinha saído do Globo e já estava com a cabeça dela em outros canais. Mas eu fui, basicamente, assim, o grosso da minha investigação foi feita no segundo semestre de 2019 até o começo da pandemia, em 2020. A ideia era até publicar em 2020. E aí a gente acabou adiando por causa da pandemia. A minha editoria também cobria saúde, então eu caí de cabeça na pandemia. E depois retomei, atualizei o livro e publiquei em outubro do ano passado, de 2021. Senta direito, garota!